Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos, se não me falha a memória, né? Porque deu aquele problema a aula passada lá com equipamento aqui, mas graças a Deus parece que já está solucionado. Mas o que eu me recordo é que nós abordamos o livro de Jeremias uma perspectiva, né? Falamos inclusive aqui só para falar rapidinho, não vou comentar nada, é só para pontuar mesmo, tá? Dividimos em 3, né? Tratamos o livro na ótica do profeta, como o profeta via Deus, né? Como um amante abandonado, como o justo juiz e como um rei universal. Então dividimos aí em 3 na ótica do profeta, né? Como ele estava relatando Deus em relação a Israel, tá? Então agora eu quero trazer uma outra perspectiva do livro, né? Fazer um comentário do livro, já mais esboçando, pegando alguns pontos de outra forma, tá bom? De uma forma, a gente fala mais teológica ou mais teórica, né? Então, o esboço do livro de Jeremias, né? Ou seja, essas divisões principais, vou passar para vocês aqui, pelo menos são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 divisões, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí para depois... Professor? Né? Sim, pode falar, minha amada. Não tá ouvindo? Tá ruim? Eu não tô te ouvindo. E os demais irmãos estão ouvindo aí? Será que é o microfone? Como que tá aí? Tá tudo certo? Minha amada, veja se não é... os irmãos, os demais estão... Ana Cláudia, eu acho que é alguma... Tá, agora tá. Agora sim. Então tá ótimo. Vamos lá. Então eu vou passar para vocês um esboço, tá? Que seria divisões, né? Pra gente estudar o livro. E aí depois, no interesse de cada um de vocês, vocês vão dando continuidade. Só com esse esboço já dá para vocês pegar a Bíblia aí e fazer um estudo assim até mais aprofundado ou em outras direções, tá? Então eu vou passar para vocês, a gente chama de esqueleto, né? O esqueleto do livro aí. Então, no capítulo 1 ao capítulo 10, tá? Então, primeira divisão, capítulo 1 ao capítulo 10 de Jeremias, ali aborda a missão de Jeremias, ela é explicada. Então, do capítulo 1 ao 10, Deus envia Jeremias para uma missão e explica como ou qual será essa missão, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 10. Então, a missão de Jeremias é explicada. Pode colocar esse título aí para vocês terem a noção do que esse bloco de capítulos aí trata, tá? Então, a missão de Jeremias é explicada, capítulo 1 ao 10. Capítulo 11 ao capítulo 20, a aliança é quebrada, né? Então, a aliança quebrada. Então, o segundo bloco do capítulo 11 ao 20, Jeremias vai relatar como Israel estava se portando diante de Deus e Israel quebrou a aliança que tinha com Deus, né? Dos capítulos 21 ao 29, vai falar sobre... Jeremias vai mostrar que o juízo de Deus se aproxima, tá certo? O juízo de Deus está se aproximando, está iminente, né? Está pertinho de ser aplicado sobre a nação de Israel. Então você pode colocar, do 21 ao 29, o juízo aproxima-se, tá? Do capítulo 30 ao 39, né? Jeremias vai falar sobre as promessas da nova aliança. Então você pode colocar promessa da nova aliança, né? Ou promessas, no plural, da nova aliança. Então nesse bloco, olha, a gente vai ver isso aqui que é muito interessante, né? Deus, ele anuncia o juízo, mas ele dá uma esperança futura para o povo, né? Que é esse capítulo 30 ao 39, as promessas da nova aliança, ou seja, o Novo Testamento já está sendo aqui, apontado, né, para aquele povo, uma nova aliança, um novo pacto, que hoje nós chamamos de Novo Testamento, tá? Do capítulo 40 ao 51, Jerusalém, né, é descrita agora como a cidade que caiu, a cidade caída. Então Jerusalém, a
caída, né? A queda. Então esse termo queda, desde lá do Éden a gente entende que é o afastamento, né, do ser humano da comunhão com Deus. Então a queda, tá? Jerusalém, a caída. E aí o capítulo 52, o último capítulo, né, tem um apêndice da história, né? Uma esticadinha, tá? Vai relatar ainda alguma coisa sobre a história de Israel. Esse é o esqueleto, esse é o esboço. Se vocês pegarem esses títulos, né, cada título, lê de fato esses, só lê assim, ó, lê de carreirinha, como a gente chama, né? Fazer aquela leitura simples, mas não correndo, prestando atenção, tentando entender ali a narrativa, as narrativas, né? Diga, Douglas. Pode falar, amado. O livro de Jeremias, pelo que eu me lembro numa outra aula que você deu pra gente, ele tem um cronograma, né? Pra ler na linha assim certinho, não é? Do 1 ao 7, aí para entender a história, aí vai do 14 a não sei quanto. Podia passar pra gente novamente, pra gente poder ler na história cronológica? Ah, tá. Para vocês aí, rapaz, será que eu vou conseguir aqui? Porque eu não sei se eu anotei isso aqui ou se eu falei de memória para vocês, né? Porque você quer saber a cronologia, não é isso? Os acontecimentos, né, cronológico, é isso? A sequência deles? É? E rapaz, agora Douglas, não sei não, esse eu vou conseguir. Porque eu acho que eu falei de memória, né? Fui narrando e fui puxando na memória alguma coisa. Então, assim, o que eu posso fazer é passar para vocês no WhatsApp depois. Mas aí me ajuda, vocês sabem que a memória aqui é um negócio sério, né? Porque aí eu vou ver de onde eu tirei essa informação, né? Porque se não está anotado aqui, foi da minha memória, mas eu vou ter que cavar essa memória minha, de onde veio essa informação, e vou tentar puxar aí. Mas aí eu prometo que eu dou para vocês, até para vocês compararem, né? É isso, esse esqueleto, essa divisão até com essa outra informação, é isso, né? Você quer comparar para... Tá ótimo. Mas me lembra aí, tá? Agora eu não tenho nada anotado aqui, eu acho que eu não anotei mesmo a aula que eu passei esse conteúdo para vocês aí. Com certeza deve ter sido aí um conteúdo, porque assim, eu faço uma mistura, né? Algumas coisas eu escrevo aqui, aí no desenrolar do comentário da aula, a gente vai lembrando de algumas coisas e tal, ou na hora mesmo, né? A gente dá uma avaliada assim. Então a aula é uma mistura de tudo isso, né, mano? A gente tenta organizar, mas aí vem um conteúdo aí, é bem interessante que, né, a gente fala assim, que o pregador, por exemplo, quando vai pregar, tem parte da mensagem que nem ele conhece, né? No sentido que você às vezes não programou, você e tal, e aquilo a gente entende que de alguma maneira é Deus nos conduzindo, né? Também aí para contribuir, né? Mas aí eu vou ficar devendo agora, tá? Mas me lembra lá no WhatsApp que eu dou para vocês aí essa informação para juntar, né? Para agregar com essa informação aqui, com certeza vai enriquecer. Bora lá voltar, então. A gente vai pegar agora o livro em si, né, o livro de Jeremias, para estar falando então desses blocos aí, ou melhor, pegando textos e aí falando agora dos pontos, né? Então o livro de Jeremias, ele é longo, a gente já viu 52 capítulos, né? Ele é forte e cheio de emoções e de imagens vívidas, é o que a gente vê ao longo do profeta Jeremias, mesmo porque é um profeta que o cara profetiza com um coração, né? Então a gente já falou que é o profeta conhecido das lágrimas, o profeta chorão. Então não é um cara frio que vai lá e profetiza e não está nem aí, não. Ele sofre com Deus, né? Ele sofre por ver toda aquela situação. Então é carregado de emoções, né? Ele é parte da mensagem lá, né? Deus requer dele alguns comportamentos e é um negócio assim bem intenso na questão das emoções mesmo, as imagens que tem, né? A gente lê e a gente imagina aí, né? Todo o cenário, aquela coisa toda. Então é um negócio bem vívido mesmo. É uma leitura assim que ela traz uma tensão, né? No sentido de lamento mesmo, de pesar, tá? Então olha só, a angústia, Jeremias ele tem uma angústia pessoal, né? Só para a gente entender, naquele tempo, principalmente, como eu estou falando aqui, o profeta Jeremias, ele se angustiava, né? Ele se angustiou. Vamos para o capítulo de número 15, verso 12 a 8. Eu nem vou pegar aqui na sequência, né? Já perceberam? A gente já foi no 15 direto, né? Porque eu vou pegar os temas agora, tá? Então, a angústia pessoal de Jeremias é o que eu vou abordar agora. Capítulo 15, versículos de número 12 ao 18. Vamos ler esse trecho, todos nós juntos aí, acompanhar. Capítulo de número 15,
versículos de número 12 ao 18. Diz assim na minha versão. Bora lá, deixa eu ver se todo mundo está conseguindo aí pegar. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Verso 13. A tua fazenda, os teus tesouros entregarei sem preço ao sangue, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces. Porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Isso é Jeremias falando, né? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria no meu coração. Porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchesses de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Capítulo de número 20, para completar aqui a situação, né, angustiante de Jeremias, capítulo 20, verso 7 em diante. Só para a gente entender aqui, ó, esse conteúdo, a gente vai ver esse cabra aqui sofrendo até não querer mais. Olha, iludiste-me, ó Senhor. Eu fico imaginando o profeta dizendo para Deus, eu fui iludido pelo Senhor. Já pensou um negócio desse? Deus, ele se sentiu assim, né? Não é que Deus o iludiu, né? Deus não é um camarada que faz um negócio desse, né? Não ilude ninguém. Mas ele estava tão angustiado que ele sentiu que Deus tinha enganado ele, Deus tinha ludibriado, tinha iludido ele. Olha só que coisa interessante. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente e encerrado nos meus ossos. E estou fadigado de sofrer e não posso. Veja bem, porque, verso 10, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados, denunciai e os denunciaremos. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Isso aqui, irmão, é um relato de uma multidão, né, de pessoas que estavam contra Jeremias. Olha só ele relatando o que estava acontecendo aqui. Era Jeremias contra a nação de Israel, né? Veja bem aqui o peso do negócio. Verso 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos como não se houveram prudentemente, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri na minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci. Como Jó, né? Jó, ele também aí tem esse período que ele lamenta, ele preferia ser um aborto do que ter nascido. De tanto sofrimento, né? Eles lamentam profundamente. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, olha só, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Então ele lamenta o dia do seu nascimento, olha que coisa terrível. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, ouça esse clamor pela manhã, e o tempo ao meio-dia um alarido. Porque não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Olha, irmãos, uma descrição de uma pessoa deprimida, uma depressão aqui profunda, né? Aquilo que a gente conhece hoje como depressão e até leva pessoas a suicídio. Olha os pensamentos que ele tem. Não estou afirmando que Jeremias estava pensando em se suicidar ou tinha ideações suicidas, né? A gente só percebe aqui
como a pessoa lamenta a sua vida, a ponto de falar assim, se eu não tivesse nascido, seria melhor, teria evitado uma situação dessa. Então, olha só que coisa profunda aqui. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias da confusão? Olha só a angústia que esse homem estava passando, né? É quase impossível imaginar que Jeremias se sentiu isolado como um porta-voz solitário de Deus, né? Ele era um homem sensível, que sofreu profundamente com o escárnio e a hostilidade que sempre enfrentou. Então a gente percebe aqui um homem, porque assim, irmãos, tem pessoas, pregadores, ensinadores do evangelho, pastores, líderes, gente, né, que porta a palavra de Deus, a transmite a pessoas rebeldes, a gente que não tem compromisso nenhum com Deus. Essas pessoas, elas têm duas posturas, ou ser indiferente, um cara assim frio, prega lá e não tem nada a ver com ninguém, quem aceitar, glória a Deus, quem não aceitar, vai pro fogo do inferno, e eu fiz a minha parte, né? Aquele cara mais oficial, o cara que eu sou funcionário de Jeová, estou fazendo meu trampo aqui e tá tudo certo. Você tem essa opção, ou você tem o cara, o pastor, o que se compadece, o que entende, né, a eternidade sem Deus e aquelas pessoas que não estão ouvindo, e ele partilha do sofrimento do Espírito Santo, né, que Deus se entristece quando o pecador morre no seu pecado. Então tem essas duas posturas. E Jeremias era esse cara sensível, esse cara que sofria, né? Então o seu único recurso era dividir seus sentimentos com Deus, né? Os quais ele registra em várias passagens. Então Jeremias está solitário. Com quem ele tem? Quem é a companhia para ele desabafar? Não tem ninguém. Gente perseguindo ele, né? Ele diz, se não me falha a memória, deixa eu ver se é o capítulo 15, ele diz que até os da sua própria família, né, da sua própria cidade, eles perseguem ele, né, eles não querem ouvir. É muito interessante essa questão, né, os irmãos dele. É o capítulo número 12, tá? Eu nem anotei aqui, mas lembrei agora que tem essa passagem aqui do capítulo 12, né? Que ele vai falando que, nem os da minha família, nem os da minha cidade, lá eles me ouvem. E aí Deus, capítulo 12, versos 5 e 6. Aí Deus fala assim, se você se fadiga correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Então, olha só, os seus parentes, a casa dele, né? A casa do pai dele, seus parentes, seus compatriotas, os seus mais chegados, esses estavam contra ele e ele se entristeceu. E Deus disse, calma, não é só eles que vão se voltar contra você, não. É toda a nação de Israel. Ou seja, o cara solitário contra toda a nação de Israel. Então, com quem que ele tinha para se desabafar, para se lamentar? O próprio Deus. Então, o único recurso que ele tem é dividir com Deus o seu sentimento. Ele não tinha ninguém para falar assim, meu irmão, o negócio eu estou sentindo assim, não é com o próprio Deus. Senhor, a sensação que eu estou tendo é que o Senhor está me iludindo. Eu, inclusive, estou falando para o Senhor que eu não vou pregar mais esse negócio. Então, ele tem, né, esse diálogo com Deus, irmãos. Que coisa interessante. E aí ele profetiza num período do governo de 5 reis, só para a gente entender, se não me falha a memória aqui, são 40 anos, né? Então não é uma mensagem aqui outra ali. O período todo que ele profetiza é em torno de 40 anos, tá? Então são os reis aqui, o livro mostra, né? Os reis Josias, Jeoaquim, Zedequias, Gedalias e o próprio Nabucodonosor. Então ele abrange, né, o ministério, a vida dele profetizando duramente, no período que esses reis, eles governam, tá, por esses 40 anos. Ele foi chamado, a gente vê lá no capítulo 1, né, como ainda um jovem, um adolescentezinho lá, um jovem, enfim, uma pessoa muito nova. Inclusive ele tenta, né, argumentar com Deus, Senhor, eu ainda sou uma criança, não vai dar para ir não, tenta dar aquela desculpa, né, aquela esquivada. E Deus disse, não digas que és uma criança, porque antes, né, do ventre da tua mãe eu te chamei, te dei as nações por profeta. Então, ele era muito jovenzinho e 40 anos, ele não é um período curto, irmão. Ele sofre por
toda a vida dele praticamente, né? 40 anos sofrendo. Muitas vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, que vida difícil, né? E às vezes só tem um período aí que a gente está sofrendo, mas a gente precisa entender que os homens, as mulheres de Deus, as pessoas que inclusive foram chamados para algo mais específico, né? Como denunciar o pecado, falar de Cristo, dar um testemunho mais intenso, essas pessoas serão muitas vezes mal compreendidas, inclusive pelos seus parentes. Jesus disse isso, né? Muitas vezes é dentro da nossa casa, entre os nossos parentes, muitas vezes entre os nossos irmãos, onde a gente congrega, enfim, as pessoas que a gente às vezes espera que a gente seja mais compreendido, que tenha apoio, às vezes são essas pessoas que nos aflige, que nos afeta, que nos ofende, enfim. E aí o que sobrou aqui foi isso aí, ele se angustiar, mas ter Deus como seu companheiro, né? Eu pensei que essa hora vocês iam dizer glória a Deus. Então Deus como o companheiro, Deus como nosso companheiro. Então ainda que a gente em dado momento da nossa vida, a gente esteja aí solitário de alguma maneira, né? Mas a gente, humanamente falando, mas a gente precisa entender que se nós estamos falando da vontade de Deus, Deus nos acompanha, Deus está conosco, Deus é aquele que caminha com a gente, né? Deus é aquele que não só nos envia, mas vem conosco com a sua presença, com a sua graça, com o seu consolo, com a sua orientação, com a sua renovação de ânimo sobre os nossos corações e nos dá aí força para caminhar, né? O combustível, né, do Espírito Santo que vai sendo derramado em nossa vida para enfrentar as oposições e etc e tal, tá? Então, primeira questão aqui, a angústia de Jeremias. Segundo ponto, os pecados de Judá. Vamos para o capítulo 5, a partir do verso 7. Capítulo 5, verso 7. Né? Já perceberam que eu não estou indo numa sequência, numa linha reta. Então a gente foi alguns capítulos para frente. Bora voltar aqui para extrair o tema em si. Capítulo 5, verso 7 em diante, né? Deixa eu ver onde eu vou. Até vou ler com vocês aqui, para não ser longo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão anotar uma referência que eu vou dar, mas eu não vou ler tudo só para a gente ganhar tempo, tá? Porque eu estou vendo que eu estou esticando bastante aqui em cada, né, já no primeiro comentário. Apesar que se não der hoje, né, a gente faz uma segunda parte aí também, né? Não vamos correr aqui não, porque eu acho que a gente só vai estudar o livro de Jeremias uma vez nesse curso, né? Ele não volta mais praticamente, então vamos devagarzinho aqui, né, meu? Vou até tomar água aqui, ó, para molhar as palavras ficarem mais fluidas. Molhar as palavras. Pronto. Então, anotem aí, capítulo 5, do verso 7 até o verso de número 25. E o capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 16, tá? Então, não vou ler todo essa referência que eu dei para vocês, mas vamos ler alguma coisa aqui para a gente extrair aqui o conteúdo. Então, capítulo 5, versículo de número 7 em diante, ó. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelo que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteram e em casa de meretrizes se ajuntam em bandos, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como essa? Olha só, vamos pular para o verso de número 28 e 29, tá? 28 e 29, só para confirmar aqui, ó. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então, se vocês lerem essa referência que eu passei para vocês, vocês vão ver que há denúncias aqui, né? Deus falando, olha, vocês se comportam assim, vocês têm esse caráter, vocês são piores do que os malignos, piores do que as nações pagãs. Eu não julgaria a atitude de vocês, eu não julgaria a vida de vocês. A gente precisa lembrar que aqui é um espaço de 40 anos que Deus vem advertindo esse povo, irmãos. Então olha só a longanimidade de Deus. Não é que Deus disse, vem uma pregação de Jeremias, o povo não se arrependeu, Deus trouxe o castigo, a punição, não. São 40 anos aqui que Deus está usando o profeta Jeremias para falar para aquele povo, se arrependam, vocês
têm adulterado, né, espiritualmente falando, vocês têm tido uma vida promíscua, até mesmo na questão física, sexual, vocês têm se dobrado diante dos ídolos, vocês têm sido uma nação injusta, né? Estou falando da justiça social mesmo, que não trata com dignidade o pobre, o necessitado. Enfim, Deus vem durante 40 anos, né, através do Jeremias, denunciando o pecado desse povo. E Deus disse: vocês acham que eu não vou castigar? Vocês acham que eu não vou punir vocês? Deus sendo justo e santo, né, irmãos? Não poderia. Se nós que somos maus, se nós que somos pecadores, seres humanos, nós temos um senso de justiça e nós punimos as pessoas que fazem coisas que nós consideramos errado, aquilo que nós tratamos socialmente que é errado, que nós chamamos de crimes, né, de delitos, de transgressões. Tem lá cadeia, tem julgamento, tem um monte de sentenças, punições. Nós não temos essa organização como sociedade. Estou falando da humanidade, né? Cada um de uma forma e tal, considera uma coisa aqui, outra ali. Mas eu estou falando da estrutura. Então, se nós pecadores temos esse senso de justiça e nós entendemos que aquele que faz algo prejudicial para a sociedade ou para um indivíduo precisa, né, ser punido de alguma maneira, senão não há freio, né, mano? Imagina. Então, se a gente não tem esse freio, aí não tem essas cercas que limitam a minha atitude em relação ao outro. Aliás, até a si próprio, né? Então, se uma pessoa até mesmo ela de alguma maneira o suicídio, por exemplo. O suicídio é um crime contra não só o indivíduo, mas contra a sociedade. Então, se a gente não tem esses freios, aí não há limite para o mal, né? Então, Deus muito mais sendo ele esse ser santo, esse ser perfeito, esse ser justo. E ele vem falando então aqui dos pecados de Judá, né? Então, Jeremias corajosamente, ele confrontou as pessoas da sua época, né? Sobre os pecados que exigiam o juízo. Mas como os homens e as mulheres de hoje, que consideram a imoralidade um assunto particular, o povo de Judá recusou-se a se arrepender, tá? Olha só. Então, hoje, a mesma forma não mudou nada. Porque as pessoas pensam assim: não, o problema é meu, né? Quem é que tem a ver com a minha vida? Não, amados. Quando nós falamos da palavra de Deus, não é que nós estamos julgando alguém. Nós estamos, na verdade, comunicando a vontade do Criador, que tem direito sobre todas as pessoas, inclusive cobra todas as pessoas ou responsabiliza todas as pessoas. Então, assim, eu não tenho nada a ver com a sua vida no sentido de cuidar da sua vida, né? Posso falar para uma pessoa que está lá de repente em um ato de ofensa a Deus, mas eu falo: mas Deus, ele se preocupa com você e a vontade de Deus é essa, e vai ter consequências se você ir por esse caminho aqui. Então, como hoje, da mesma forma, né, as pessoas dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, vivo do jeito que eu quero. Daquele tempo também. Então, não se arrependeram, não quiseram, né? É só comparar então essa nossa geração aqui para ver se não é semelhante aos dias de Jeremias. Eu acho que não tem nenhuma diferença, né? Da mesma forma, a palavra de Deus é falada, a vontade de Deus é ensinada para as pessoas, a forma correta de viver, né, de tratar um ao outro e tal. E as pessoas, à semelhança dos tempos de Jeremias, hoje é a mesma coisa, não ouvem, mesmo no anúncio que Deus, tendo o caráter santo e a natureza santa, justa, ele vai de fato pedir conta para todo ser humano, sem exceção. Uma hora o boleto chega, né, irmão? Uma hora a conta chega. Então você pode pecar. Quando a conta chega nessa vida, menos mal, porque ainda que você perdeu a vida aqui, né, de 60, 70, 80, 90 anos, mas a eternidade é possível ser revertida e partir salvo, né? Ainda que foi uma vida ruim, uma vida no pecado, uma vida desgraçada, né? Uma vida sem a graça de Deus. Mas ainda a eternidade, ela pode ser salva para a eternidade. O grande problema é quando as pessoas ainda vivem essa vida aqui, fazendo o que bem entende, e aí a conta chega na eternidade. Aí, meu irmão, aí o negócio vai ficar muito feio, e as pessoas, elas vão, naquele momento, né, talvez pensarem: nossa, por que eu não aceitei essa mensagem? Então, mas é tarde. A Bíblia diz que ao ser humano está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se, né, o juízo. Se não me falha a memória, Hebreus 9:27, está escrito isso aí, né? Então, só para a gente entender aqui que o negócio é muito, muito sério mesmo, tá? Bora lá. Então, a terceira parte, eu ainda vou conseguir aqui abordar com vocês. Terceira parte, falei de duas então, né? Recapitulando, a angústia pessoal de Jeremias e os pecados de Judá.
Aí a gente vai falar agora do capítulo 25, verso 1 ao 14. Vamos lá, capítulo 25, verso 1 ao 14. Eu acho que aqui já dá para a gente ler, né? Capítulo de número 25, verso 1 ao 14. Olha, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Então a gente vai falar aqui nesse trecho sobre a punição é decretada, tá? Então Jeremias aqui, ele vai transmitir que Deus já decretou a punição. Então agora vai vir o juízo de Deus. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoaquim, rei de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano, né, de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então olha que coisa interessante, né? O Jeremias já vai falando aqui o período, né? Nabucodonosor já chega na história aqui, no cenário histórico, que é quem, ou através de quem Deus vai punir a nação de Israel, né? Então são os babilônicos que vão ser uma ferramenta na mão de Deus, né, para castigar, para punir a nação de Israel. Então Deus está usando um ímpio, uma nação pagã, idólatra, tá certo? Para punir o seu povo. A gente entender também aqui a dinâmica da ação de Deus sobre a vida do seu povo. Hoje também não é muito diferente. Muitas vezes Deus usa pessoas ímpias, gente que não tem nada a ver com Deus, mas usa de alguma maneira como instrumento para punir aqueles que estão em desobediência. É povo dele, né? Usa para punir, porque, como eu disse, o final que Deus... o que Deus mais se importa é o final da história da vida da pessoa, a eternidade. Então aqui Deus até dá linha, dá corda, vai embora. Estou falando do povo dele, né? Não, vocês querem viver dessa forma? Estou alertando vocês. Vai dando corda, né? Vai até onde Deus trata cada um de uma maneira que eu não tenho como falar. Por que Deus às vezes dá a cordinha mais um pouco esticada para um e para outros não, né? Fica aqui, ó, na cordinha curta. Porque parece que uns que fez alguma coisa assim, Deus já vem e traz logo as consequências, ou permite que as consequências venham, e tem outros parece que Deus vai deixando assim, ó, solto, né, no mundo. Estou falando do povo dele. Não sei como que é essa dinâmica, não sei qual é o critério de Deus, não tenho noção disso, mas eu sei que isso acontece muitas vezes. Mas a questão é, Deus, ele sempre está muito mais preocupado com a eternidade, porque a vida aqui é muito curta se comparado com a eternidade, né? Ainda que, como eu disse, volto a dizer, a pessoa perdeu aqui a sua vida de alguma maneira, mas o grande problema do ser humano é a vida, ou a vida eterna, ou a morte eterna, né? Mas bora lá, capítulo 25, então, li o verso 1, vamos para o 2 em diante, tá? Vamos até o 14. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, então, ó, tá falando aqui de 13 anos se passaram, veio a minha palavra do Senhor, e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Então olha que Jeremias está falando aqui, já faz 13 anos, desde lá do rei tal, que eu venho falando, e vocês não estão dando ouvido. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e os vossos pais de século em século. Não andeis após deuses alheios, para os servirdes, para vos inclinares diante deles, nem me provoqueis a ira, como a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Verso 7. Todavia não me desses ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha como ele chama Nabucodonosor, um rei pagão, nunca temeu a Deus, nunca deu glória a Deus, né? Pelo contrário, vocês lembram lá no livro de Daniel, esse Nabucodonosor aí, que ele falou: não, olha o que eu fiz aqui, isso aqui tudo meu império. Aí o profeta disse: não faça isso não, dá glória a Deus, senão o negócio vai ficar feio para você. Que Deus o quê? Aí Deus tornou ele lá como um bicho, passou um período lá inconsciente como animal. Lembra dessa história aí, né? Então olha só, mas mesmo assim Deus chama ele de meu servo. Deus está mostrando aqui, como a gente
estudou lá na aula passada, Deus sendo esse soberano, né? O rei do universo lá que nós denominamos, né? Então Deus sendo esse soberano. Deus é aquele que governa o mundo, a humanidade. Não é só Israel, no caso aqui, né? Não é só a igrejinha, tá certo? Os evangélicos, não é só os crentes. Deus é Deus da humanidade, irmãos. Ele é rei sobre tudo e sobre todos. E ele está dizendo aqui, ó. Então vou usar rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e poloei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, o som das mós, e a luz de candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto, olha só, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, ele ainda diz, 70 anos vocês vão ser levados, aliás, vocês vão ser levados escravos lá, essa terra aqui vai ser destruída, toda a nação de Israel, irmãos, toda a nação de Israel, o templo que eles tinham lá, a garantia, né, que eles tinham, né, não, a gente tem um templo aqui, né, o grande templo, né, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, acho que até Ezequiel que vai trazer essa declaração que eu estou falando, né, esse é o templo do Senhor, e aí o profeta diz, não fique confiando nesse negócio de templo do Senhor não, que Deus destrói tudo isso aqui. Né? Vocês não tem esse negócio não que tem uma garantia para vocês aqui. Não, a gente é evangélico, a gente é da Assembleia, a gente é da Batista, a gente é do tal, é do manto, a gente é batizado, a gente lê Bíblia, não tem garantia nenhuma.